Quais são e como se defender dos 4 ataques extraordinários do demônio contra uma pessoa, contra o lugar? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, nosso Senhor Jesus Cristo no fim do mundo, quanto tempo depois do juízo final ele vai reinar sobre a terra? Essas e outras perguntas que nós trataremos hoje na nossa sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria a todos, bem-vindos de volta ao canal dos Santos Anjos. Atrair a ação dos Santos Anjos no nosso dia a dia, afastar a influência do demônio, é o objetivo principal das nossas conversas, durante a semana. E hoje, na sexta-feira de perguntas e respostas, eu tenho tantas boas perguntas que vou ter que estender um pouco para segunda-feira. E hoje eu vou tratar, sobretudo, de 2 grupos de temas que várias pessoas perguntaram. O primeiro que eu vou tratar sobre a questão do juízo final, e o segundo sobre a questão dos ataques extraordinários do demônio. Por exemplo, qual a diferença de opressão e de obsessão, de vexação, qual é a diferença disso? Nós vamos resumir um pouco no vídeo de hoje. Sobre a questão no fim do mundo, eu recebi algumas perguntas. O Sr. Rubem, por exemplo, diz o seguinte: caro Daniel, acompanho sempre seus vídeos, com certeza aprendo muito, mas um assunto que tem me preocupado é com relação ao tema do fim do mundo. Jesus falou que estará conosco até o fim do mundo, e sim, ele cumpre o que diz, mas o que aprendi, lendo principalmente na Sagrada Escritura, é que ele virá morar conosco no novo céu, nova terra, novo reino. Há algum entendimento errado de minha parte? Para mim está claro que agora, na segunda vinda de Nosso Senhor, será o fim dos tempos e não o fim do mundo, pois não teria sentido se não fosse assim. Você concorda? Com o Sr. Rubem aqui existem vários conceitos importantes da gente conversar. O primeiro é o seguinte: existe uma ideia errada de que nosso Senhor Jesus Cristo vai vir a segunda vez e reinar temporalmente, fisicamente na terra, um reino temporal durante 1000 anos. Isso inclusive é uma heresia que foi até condenada pela Santa Igreja, chamada heresia do milenarismo. Segundo esse erro, então nosso Senhor viria e existiria uma espécie de paraíso terrestre durante 1000 anos e não o reino dos céus, em que já não haveria pecado mortal, não haveria confusão, mas seria um reino puramente desta terra. Não, isso não é verdade, e isso inclusive é algo que foi estudado e uma heresia condenada até pela doutrina católica, a heresia do milenarismo. Certo? Então isso tem que ficar muito claro. Agora, o que o senhor diz, a distinção entre fim do mundo e fim dos tempos, isso é uma distinção clássica entre os autores católicos e muitos santos. Um dos santos, por exemplo, que fala muito sobre o fim dos tempos, ou os últimos tempos, São Luís Grignion de Montfort. Os últimos tempos, diferente do fim dos tempos, fim do mundo. Então, o fim do mundo é quando haverá o anticristo, Santo Elias e Santo Enoque combaterão o anticristo os matará, depois virá nosso Senhor Jesus Cristo em pompa, glória e majestade, pela segunda vez, matará o anticristo com um sopro de sua narina, depois haverá o juízo final, a ressurreição dos corpos, o juízo final, e aí será realmente o fim do mundo. E é isso que a Sagrada Escritura diz, que haverá novos céus e nova terra. O que significa isso? É que a terra, onde nós estamos pisando agora, ela será glorificada. Nós estamos, inclusive, na terra em estado de prova, num estado temporário. Assim como o céu material, onde estão os anjos, o céu também tem matéria, o céu empíreo, onde estão os anjos, antes da prova dos anjos, estava num estado temporário, antes do estado de glória. Quando os anjos, São Miguel, passaram pela prova e disseram: quem como Deus? E os demônios não passaram na prova, não quiseram servir, foram enxotados para o inferno. Nesse momento, esse céu dos anjos, o céu também material, foi glorificado, ele foi fixo no mais perfeito estado, portanto o estado de glória, e a terra também será glorificada e fará parte do céu. Então a terra fará parte do céu, mas isso é uma coisa que acontecerá depois. Portanto, não haverá uma sociedade meramente humana como nós hoje em estado de prova, que se prolongará durante um certo tempo. Não. É que
Uma vez julgados os vivos e os mortos, tudo que é o lixo da história vai parar no inferno e todo o resto da criação material, por assim dizer, se incorporará no céu empíreo, no céu que também é um céu material. Segundo todos os melhores autores, Santo Tomás de Aquino, enfim, todo o melhor do melhor tratam sobre isso. Então, em poucas palavras, isso para esclarecer esse ponto. Agora, o que sim há em muitas profecias, e segundo importantes estudiosos do Apocalipse, como o venerável Bartholomeus Holzhauser, o que sim deve acontecer é um período em que haverá pecado original, haverá problemas da natureza humana em estado de prova, mas um período de uma enorme glória para a Santíssima Virgem, para a Santa Igreja, para o bem. É o que São Luís Grignon de Montfort chama de Reino de Maria, que é completamente diferente do milenarismo. É um período de prática da virtude, apesar de ainda existir pecado original, ainda existir a maldade humana, ainda existirá falhas, mas é um período em que as pessoas buscarão a prática da virtude. Assim como houve, por exemplo, sobretudo na Alta Idade Média, um século de uma grande glória para a Santa Igreja, que a santidade floresceu. Nós vemos uma quantidade enorme de santos em 2 séculos ali, bastante, né, na Europa, sobretudo. Nós teremos isso multiplicado por muito mais. Isso é o que há em várias profecias particulares, mas é importante diferenciar isso do milenarismo. Porque o milenarismo, segundo esse erro, essa heresia, Nosso Senhor viria como um rei temporal para governar ali fisicamente, temporamente, sobre as coisas, as instituições do mundo, ali de maneira direta. Né? Bom, isso não só não está na revelação, mas é contra até a própria revelação. Eu não sei se esse ponto está claro. Se quiserem perguntar mais a respeito disso, coloquem nos comentários, porque eu queria tratar de outros assuntos ainda hoje. O senhor Flávio pergunta a respeito do vídeo que nós fizemos, de que na ressurreição da carne, um dos motivos para o juízo final é responsabilizar também o corpo. E ele diz assim, então quer dizer que mesmo depois da alma ir para o céu, no juízo final nós vamos ter que voltar a sofrer os pecados devidos ao corpo? Digo, senhor Flávio, não. O que quer dizer é o seguinte, as pessoas cujas almas foram para o inferno, elas já estão, o juízo dela, o destino dela já está selado. E o corpo, que foi aquele corpo que carregou aquele pecado mortal, ou aqueles pecados mortais, aquela culpa, aquela inimizade com Deus, no momento da morte, aquele corpo vai ser responsabilizado no dia do juízo final, assim como o corpo daqueles que morreram em amizade com Deus serão também premiados. Isso não quer dizer que os corpos de quem já foi no céu vão ter que sofrer depois porque não sofreram antes. Não, não é isso. A justiça divina tem várias maneiras de se exercer antes desse momento, inclusive sobre os corpos. Até sobre nós, quando estamos nessa terra. Às vezes as doenças que nós temos, às vezes certas tribulações corporais que nós temos, já é Nosso Senhor punindo aqui aquilo que Ele sabe que não terá de punir depois. Então a justiça divina tem esse lado misterioso, mas magnífico, e portanto a resposta à pergunta do senhor é não. Depois que a pessoa já passou pelo juízo particular, né, o destino dela já está selado. O destino eterno da alma dela já está selado. Apenas que essa responsabilização e a justificação da justiça de Deus diante de todos os homens se dará no dia do juízo final, inclusive responsabilizando os corpos, seja premiando aqueles que morreram na amizade com Deus, seja castigando aqueles que morreram na inimizade com Deus. E última pergunta sobre o juízo final, depois nós vamos para os ataques do demônio, o nome do usuário é Vou Comentar o que Penso. Diz assim, há livros que levam muitas pessoas ao pecado, isso é verdade. Há também revistas e coisas pela internet que são imorais, pessoas que expõem os seus próprios corpos e que têm vídeos imorais circulando na internet. A pergunta é, o castigo será pesado para essas pessoas? As consequências dos pecados dessas pessoas não levaram muitos homens e mulheres ao pecado? Vai ser assim no juízo final? A resposta é, se essas pessoas se converteram,
né, e morreram na amizade com Deus, o pecado e a consequência do pecado delas será exposta, serão expostos no dia do juízo final. E também ficará claro que essas pessoas, se converteram, pagaram de uma maneira ou outra esses pecados, inclusive as consequências, por exemplo, no purgatório. Mas, para que a justiça seja feita diante de toda a humanidade, esses pecados serão expostos diante de todos os homens de toda a história, né? Para que a justiça seja restabelecida aos olhos da história inteira. Bom, evidentemente que eu estou resumindo, nós fizemos outros vídeos sobre isso e portanto, todo o resumo, né, faltam elementos. Mas, se quiserem que eu detalhe algum elemento, por favor, coloquem nos comentários aquilo que for possível. Pelo tempo e pela quantidade, nós responderemos. Bom, e aqui tem um outro conjunto de perguntas e comentários sobre o seguinte. Então, alguém pergunta: transtornos mentais também podem ser ataque do demônio? Depressão e ansiedade também podem ser ataques do demônio? Essa é uma pergunta. Eu vou ler primeiro as perguntas, depois eu vou explicar. Alguém de Sr. Celso pergunta: qual a diferença entre opressão e obsessão? Existe diferença? Também vou explicar em seguida. E outra pergunta: um comentário. Estou tendo problemas aqui em casa, principalmente quando estou deitado, tapas na cama, porta chamando-me, beliscões, puxando o cobertor, puxo os dedos. Olhe que vivo indo sempre para as missas. Confissão uma vez por mês, rezo sempre. Outro comentário dizendo que algo assim também acontece com ele. Várias pessoas estavam comentando coisas assim. Do que se tratam esses ataques? Como se defender desses ataques? Eu já fiz alguns vídeos, estão no canal, sobre cada um dos ataques, mas hoje eu vou dar um resumo para ver se consigo esclarecer pelo menos um pouco dessas perguntas. Na verdade, é o seguinte: os exorcistas, vários exorcistas, os principais, pelo menos aqueles que eu pude ler e estudar, eles dizem o seguinte, que 99% dos casos dos ataques do demônio são ataques assim chamados ordinários. São as tentações. 99% dos ataques do demônio são tentações para nós cairmos no pecado, certo? E isso é o principal. Agora, existe um 1% que é bastante assustador às vezes, mas que é 1%, e que são os ataques extraordinários do demônio, que normalmente são classificados em 4. Existe o ataque a lugares, ou objetos, ou animais, e existe o ataque a pessoas humanas. O ataque extraordinário, que é o primeiro que nós vamos falar, que é a pessoas, lugares ou animais, é chamado de infestação diabólica. Então a gente pode dizer que um ambiente está infestado. Quantas vezes a gente entra em certos lugares, a gente sente aquele peso do ambiente. Pode ser uma presença especial do demônio naquele lugar. Então eu tenho aqui um artigo bem interessante de um portal americano chamado Catholic Exchange, que cita um exorcista famoso, o padre Francesco Bamonte. Diz assim: sinais de infestação diabólica de um lugar, como uma casa, incluem sopro por um telhado, barulhos esquisitos no chão, portas que batem sem explicação, coisas de esses barulhos de janelas imóveis, sons de alguém pisando ao redor do lugar ou andando, mas nada é visto, sons altos de correntes ou ferros, vozes, gritos, risos, coisas que não têm outra explicação natural. Desaparecimento de objetos que não são encontrados ou são encontrados em áreas improváveis da casa, rajadas repentinas de vento em ambientes que estão completamente sem qualquer outro fluxo de ar. Enfim, os animais de estimação ficam subitamente aterrorizados e fogem sem explicação, né? Então, esse é o critério. Tudo que está fora das leis da natureza, que não vem de Deus, provavelmente ali tem uma manifestação do demônio. Agora, qual que é a origem desse ataque? Por que aquele lugar, por que aquele animal, por que aquele objeto? Normalmente são objetos, lugares que estão ligados a um pecado muito grave que foi cometido ali. Pecados de blasfêmia, suicídio, aborto, né? Pecados assim que atraem a presença do demônio, uma presença específica de um demônio específico
ou de um conjunto específico de demônios para aquele lugar. Isso é muito comum nesses casos que eu falei. Então, essa é a infestação. Resumindo muito, essa é a infestação. Então, aquilo que várias pessoas descreveram nos comentários, muitas delas podem muito bem ser manifestações de infestação diabólica. Né? São coisas ligadas, eu repito, a um lugar, portanto, a um ambiente, a um objeto específico, a um animal. Pode acontecer também. Então, essa é a infestação diabólica. Aquilo que acontece extraordinariamente com pessoas são 3 tipos. É a obsessão, eu vou explicar já, a vexação ou opressão, normalmente são usados como sinônimos, e a possessão. A possessão é muito mais conhecida, eu não vou entrar muito na possessão. Eu vou agora tentar conversarmos aqui, diferenciar a opressão ou vexação da obsessão, certo? Segundo esse mesmo exorcista, sempre que a ação diabólica é exercida dentro de um corpo de pessoas, então uma ação do demônio de fora para dentro, porque a possessão é dentro, com o demônio que entra na pessoa, mas quando é de fora e atinge o corpo da pessoa de alguma forma, é a vexação ou opressão. Né? Então, às vezes, os limites entre essas formas de ação diabólica não são claramente definidos. Existem coisas que podem ser ou opressão, ou obsessão, ou infestação. Então ele vai dizer algumas das causas para todas essas manifestações e ele vai diferenciar em seguida. Então ele diz, pode ser por nossa própria culpa, pecados de superstição, de ocultismo. Pessoas que procuram, por exemplo, sites de ocultismo, aberturas largas para demônios são criados pela participação nessas atividades. Consulta a médium, a tarô, prática de magia, esses jogos tipo a Ouija, práticas de certas técnicas de meditação ditas transcendentais, vindas de religiões orientais com muita frequência. Não é? Diz aqui mesmo yoga, associação com nova era, uso de adivinhação, sessões para receber poções ou preparações de pele para evitar a má sorte ou mau olhado, possuir objetos como lembranças que foram usados em rituais de magia, praticar ou estar presente em rituais de voodoo ou de macumba, ter participado de seitas ou associações nas quais foram realizados ritos esotéricos ou práticas ocultas, e assim por diante. Tendo ouvido por muito tempo música que incita as pessoas a adorar Satanás ou cometer atos de violência, blasfêmia, homicídio ou suicídio, né? Ser destinatário, mesmo sem saber, de um rito de malefício. Bom, então isso são normalmente as causas para essas ações extraordinárias do demônio. Mas então, a opressão. A opressão, às vezes também chamada de vexação, referem-se a agressões físicas de demônios contra uma pessoa que pode se manifestar em queimaduras, arranhões, mordidas, espancamentos e golpes que deixam hematomas, inchaço, feridas sangrentas ou fraturas ósseas. Alguns experimentaram letras, palavras ou símbolos que aparecem como incisões em sua pele. Agora, isso é muito raro e normalmente a pessoa que sofre isso, ela se ligou em algum momento a práticas de magia. Ou, em casos também raríssimos, casos de santos. Eu tenho aqui um trechinho do Padre Pio, que ele conta numa carta ao Padre Agostino, em fevereiro de 1913, ele diz o seguinte: agora 22 dias se passaram desde que Jesus permitiu que os demônios desabafassem sua raiva em mim. Meu Pai, todo o meu corpo está ferido pelos espancamentos que eu tenho recebido até agora pelos nossos inimigos. Várias vezes eles até me arrancaram a camisa para que pudessem golpear minha carne exposta. Agora, eu repito, isso é raríssimo. E no caso, quando acontece com pessoas santas, é porque Deus Nosso Senhor permite que eles sofram para que os pecadores recebam graças de conversão. Não é? Agora, isso então é a vexação ou opressão. Respondendo a pergunta do senhor que colocou aqui, isso é a opressão ou vexação. São fenômenos muito raros, mas podem acontecer. E se acontecem com alguém que está em estado de graça,
que reza pode ser um sinal de uma vocação muito especial, embora isso não quer dizer que o senhor deva ficar passivo. É preciso procurar um sacerdote, procurar fazer um exorcismo, procurar aumentar a devoção a Nossa Senhora. Quando o demônio vê que um ataque dele vai fazer aumentar a nossa união com Nossa Senhora, vai aumentar a nossa união com o anjo da guarda, ele tem medo de prosseguir. Ele tem medo de prosseguir. Bom, e a obsessão já é uma coisa que não é física, mas é sobre a psique humana. Muitas doenças nervosas, tipo depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, têm alguns traços que se assemelham à obsessão do demônio. Mas muitas vezes não tem nada que ver. Pode ser simplesmente uma doença. Agora, o demônio normalmente ele procura pegar o lado fraco da pessoa para, por aquele lado, fazer com que a pessoa caia em pecado. E é por isso que, muitas vezes, os transtornos de ansiedade e depressão têm traços que se assemelham e, por vezes, se mesclam um pouco com esse fenômeno da obsessão. Qual é a diferenciação? Ele vai explicar aqui. Veja só. O padre Bamonte explica. Obsessões demoníacas são casos de agressão diabólica em que, embora ele não bloqueie a faculdade intelectual e o livre-arbítrio da pessoa durante uma crise, como é o caso da possessão, aqui não, ele é capaz de comunicar pensamentos obsessivos ou imagens que às vezes são racionalmente absurdas para a mente da vítima, para a imaginação, a memória, mas que as pessoas não conseguem afastar. Aquela ideia fixa. Né? Nesses casos, a pessoa se sente atormentada por uma ideia fixa ou uma imagem que parece realmente ser da pessoa e não do demônio. E isso aqui, essa obsessão diabólica, ela machuca muito porque a pessoa acha que é ela que está produzindo as imagens e muitas vezes não é. Pode haver uma mescla entre a depressão e uma obsessão do demônio? Pode. E se acontece isso, é o fim do mundo? Não. Muitas vezes a providência permite para tirar méritos para a própria pessoa, para ensinar a pessoa, para que a pessoa passando por isso possa ajudar outros, por exemplo. Então, se alguém está sendo vítima disso e não sabe se isso é um problema de saúde ou um problema da questão do demônio, lembre-se que nós não devemos ter medo do demônio, nós devemos ter medo de cair no pecado. Porque o demônio, ele é um zero, ele é um Zé Ninguém. Desde que nós não caiamos no pecado, ele não terá nenhum poder real sobre nós. Ele pode até nos atormentar por permissão de Deus para que nós aumentemos o mérito. Mas nós devemos ter o medo de cair no pecado. E cair no pecado, aí sim está em nossas mãos. Porque se nós rezarmos, sempre rezarmos com insistência, nós não cairemos no pecado. Se nós não rezarmos, se deixarmos de rezar, nós vamos cair. Então, nós não devemos ter medo disso, mesmo porque, eu repito, esses ataques extraordinários, como o nome diz, são raros. São bem mais raros do que o ataque normal, ordinário do demônio, que já é difícil o suficiente, que é a tentação. Então ele diz assim, eles podem chamar toda a obsessão. A obsessão pode chamar toda a atenção da pessoa e são pensamentos insistentes, apesar da resistência determinada e bem imposta, que pode ser, inclusive, heróica da pessoa. Somente abandonar-se a Deus ajuda os aflitos a não sucumbir a essa submersão e o exorcismo, às vezes, é necessário para libertar uma pessoa da violência externa, da vexação, da opressão, ou interior, no caso da obsessão. Então, terminando a resposta aqui, a diferença entre opressão e obsessão é que uma são coisas exteriores que atacam a pessoa e o caso da obsessão são coisas interiores na mente, na psique da pessoa. Né? O demônio ele não tem acesso direto ao nosso pensamento, mas ele pode influenciar o nosso pensamento e a nossa vontade através da imaginação, né? Sugerindo a nossa imaginação, como o nome diz, imaginação, sugerindo imagens, sons, enfim, coisas que vão acabar por influenciar a nossa inteligência. E como se livrar de tudo isso é o que eu já mencionei durante o vídeo, mas sobretudo, é unir-se mais a Nossa Senhora,
unir-se mais ao anjo da guarda e pedir, pedir e pedir sempre mais. Rezar com insistência, com confiança, que nada pode contra Nossa Senhora. Várias pessoas colocam nos comentários: Maria Santíssima, vossas lágrimas já derrubaram o império do poder infernal. Só que nós estamos num estado de prova e temos que passar por provas, sejam ordinárias, sejam extraordinárias, para podermos merecer o céu, para podermos merecer a eternidade. Lembre-se, nós estamos num período muito curto, ainda que seja 120 anos de vida. Nós estamos nos preparando para algo muito mais, que é a eternidade. Eternidade de felicidade. Eu espero que isso lhes ajude. Se tiverem mais perguntas sobre isso, coloque por favor nos comentários e nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser.